Glória a Deus. Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Motivo de muita alegria estar aqui para falar do nosso Deus bondoso, do nosso Deus grande. Queridos irmãos, abram vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, seu capítulo 10, no seu versículo 9. Atos dos Apóstolos, seu capítulo 10, seu versículo 9. Toda vez que eu vou pregar e eu sou avisado antecipadamente, a palavra muda de última hora. É incrível. Eu estava com uma palavra no meu coração. Hoje, eu fui avisado ontem, hoje, e aí eu estudei e o Espírito Santo estava falando, não, isso aí não é para hoje não. Eu falei, meu Deus, já é 5 horas da tarde, faz essas coisas não. E aí mudou a palavra, mas eu creio que o Espírito Santo quer falar nessa noite. A maior honra da minha vida é falar sobre o nosso melhor amigo, o Espírito Santo. E quando eu estava à tarde, aí Jesus falou para mim que eu ia falar do Espírito Santo. Eu falei, Senhor, eu não sou digno de falar do Espírito Santo. Mas o Senhor insistiu no meu coração. Falei, Senhor, eis-me aqui para falar do Espírito Santo. Não há honra maior que falar do Espírito Santo. Não há honra maior que viver o Espírito Santo. Não há. E o tema da nossa mensagem hoje é o batismo com o Espírito Santo. Amém? Quem achou a palavra, diga amém. Vamos ler. Em nome de Jesus. A minha epígrafe diz assim: Pedro tem uma visão. No dia seguinte, enquanto eles viajavam, eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse de um grande lençol que descia e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpede, répteis da terra e aves do céu. Ouvindo-se uma voz, se dirigiu a ele e disse: Levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Versículo 19. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: Estão aí os 3 homens à sua procura. Portanto, levanta-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando, o que os traz até aqui. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite por esta palavra. Senhor Jesus, Deus amado, Pai Santo, essa igreja te louva. Ô Espírito Santo de Deus, nós te clamamos não só pelo conhecimento, mas nós te clamamos pela revelação. Então, Espírito Santo de Deus, faça o que eu não posso fazer, ministra o que eu não posso ministrar,
e que nessa noite venha ter cura, transformação e libertação, mas não nos deixe sair daqui sem o toque especial do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, onde tiver um crente batizado com o Teu Espírito Santo, renova ele, Jesus. Toma esta igreja com a Tua densa glória neste momento. É o que te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Tome o seu assento glorificando ao nosso Deus. Amém? Quem está vivo aí, irmão, dá um glória. Queridos irmãos, aqui, hoje, a palavra foi confirmada pelo nosso apóstolo, que falou de algo novo. E o que acontece é que Pedro, o apóstolo que foi escolhido pelo Senhor Jesus para direcionar a igreja, enquanto Jesus era o cabeça, ele mais uma vez teve uma nova experiência com Deus. O apóstolo que viu a Jesus, o apóstolo que viu, ele foi contemplado com aquilo que hoje nós não temos. Ele viu a Jesus face a face. Ele andou com Jesus, ele comeu com Jesus, sentou à mesa com Jesus, viu milagres acontecer, negou Jesus, voltou e olhou nos olhos dele. O mesmo Pedro que caminhou sobre as águas, o mesmo Pedro que disse, só tu tem palavra de vida eterna, para onde iremos nós? O mesmo Pedro que veio a negar Jesus, e o mesmo Pedro que teve um novo encontro com o Messias. O mesmo Pedro que, ao olhar nos olhos de Jesus, recebeu cura. O mesmo Pedro que, apesar de ter negado a Jesus, ele agiu de misericórdia e disse, Pedro, tu me amas? Voltou a Pedro, se manifestou a Pedro e olhou nos olhos de Pedro. Esse é o Pedro a qual nós estávamos falando aqui. Jesus foi assunto aos céus, depois de ter sido morto e ressuscitado. Pedro viu isso acontecer. Enquanto olhava para o céu, 2 anjos lhe apareceram e disse, varões galileus, varões galileus, porque olham para o céu? Da mesma forma que ele subiu, descerá. Da mesma forma que ele subiu, ele há de descer. E 50 dias depois, estando eles reunidos para a festa de Pentecoste, um som como o de um vento impetuoso tomou toda a casa, tomou o sinédrio, tomou o lugar, e naquele momento foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre cada um daqueles que estavam naquele lugar, e foi ouvido em todas as línguas debaixo da terra que Deus era grande. Quem era o nosso Deus? Este é o Pedro a qual estamos falando aqui. O Pedro que viu tudo isso e agora renovado com o Espírito Santo. E agora, às vezes a gente acha que já está experimentado em tudo. Às vezes a gente acha que já recebeu tudo que a gente tinha que receber. E é quando o Senhor nos dá algo novo. E Pedro, ele ainda, depois de ter vivido tudo isso, Pedro ainda tinha coisas a mudar nele. Irmãos, você pode ter vivido a presença de Deus manifesta, mas sempre vai ter algo a mudar, sempre vai ter algo a melhorar, sempre. Nós temos que buscar estar alinhados com o caráter de Cristo, sempre. E o que acontece neste momento foi que Pedro, ele tinha em seu coração uma certa religiosidade que o impedia de olhar com bons olhos para os gentios.
Pedro tinha em seu coração uma religiosidade que o impedia de ter comunhão com os gentios. Porque apesar de Jesus ter falado que, e tantas vezes repetido, que ele veio a salvar o mundo e não aos judeus, que ele era a salvação de toda a terra e de toda a humanidade, e não só dos judeus, mais uma vez, Pedro estava lutando contra as suas crenças de si mesmo, contra a sua religiosidade, contra a sua humanidade, contra as suas convicções. E mais uma vez, Cristo havia de quebrar a convicção de Pedro e refazer uma nova. Devendo, assim como eu e você, ouviu tantas vezes de Jesus, que nós devemos olhar com bons olhos para as outras pessoas. Ele viu Jesus sendo amoroso e bondoso para com a samaritana, para com os outros, e mesmo assim, havia coisas a mudar nele. Porque parece, meus irmãos, que às vezes nos falta memória. Memória do que, João? Memória de lembrar o que o Senhor Jesus já fez e o que Ele já disse. Mais uma vez, o que o Senhor Jesus já fez e o que Ele já disse, Saulo. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente se depara, quando eu olhava para Israel, na Bíblia, indo e voltando com santidade, ia para perto de Deus e saía de perto de Deus, e estava perto de Deus e saía de perto de Deus, eu falava, que povo burro, se eu tivesse lá não fazia isso. E aí o Espírito Santo fala para a gente, mas vocês fazem a mesma coisa. Vocês têm a oportunidade de se reunir todos os dias. Vocês estão no período da graça. Agora a presença não está em pessoas exclusivas, está dentro de vocês, e vocês fazem a mesma coisa. Então, para a gente, é pior. Nós vivemos tudo o que vivemos e a gente continua lutando contra o Senhor, lutando para não obedecê-lo, lutando para fazer nossa vontade. E aí, mais uma vez, Pedro teve que ter esse confronto com o Senhor. A palavra de Deus diz aqui no versículo 1 deste mesmo capítulo, que em Cesareia morava um centurião chamado Cornélio. Cornélio, ele era um homem temente a Deus, não era judeu, era conhecido como italiano. Ele era um homem temente a Deus, que orava, que fazia as esmolas conforme o seu coração. Assim como muitas vezes nós conhecemos pessoas assim, que apesar de não frequentarem a casa de Deus, apesar de ainda não fazerem parte do corpo de Cristo, são pessoas bondosas, pessoas que são gratas a Deus, pessoas que têm um coração bom e disposto a ajudar. Esse era Cornélio. E Cornélio, ele era um centurião. Todos sabem aqui que centurião eram pessoas poderosas no exército, que tinham poder dentro das subdivisões de uma legião. Legião não é só de demônios, tá, meus irmãos? A legião são de 6.000 pessoas. 6 pessoas, demônios, anjos, querubins, Jesus, enfim. E ele era um centurião que tinha na posse dele 100 soldados. E ele, que era um homem temente a Deus, certa vez, 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Quem aqui já viu algo de Deus? Teve uma visão de algo extraordinário que não poderia ser visto a olho nu, que foi necessário o Senhor te tirar da visão natural para a visão espiritual. Certa vez eu vi, enquanto as meninas adoravam, eu vi como se, enquanto elas dançavam em adoração, elas estivessem abrindo alas para o Senhor Jesus passar. Essa foi uma visão que o Senhor me deu.
no congresso dos jovens do ano passado, foi uma densa glória da presença de Deus neste lugar. Eu lembro como se fosse hoje, dia 28 de agosto, que neste lugar eu recebi um êxtase do Espírito Santo. Que a densa glória me tomou, que eu tentava ficar de pé e eu já caía de volta. E o Gabriel estava perto, eu estava chorando aqui, caído no chão. E aí eu levantava, chorando e caía de volta. Por quê? Porque aquilo foi a densa glória de Deus. E eu vi como se o Jesus estivesse nos mostrando que havia novas coisas, que aquilo era muito pouco perto do que Ele queria fazer. Isso foi uma visão. O que o Senhor, a Vera já contou tantas vezes, eu e o Mateus ficava, sempre corria atrás da Vera para perguntar as histórias, né, que ela já vivenciou com Deus. Por quê? Porque enquanto nós estamos declarando o que Deus já fez, nós estamos atraindo no mundo espiritual novas bênçãos. Enquanto nós estamos declarando e agradecendo o que Jesus já fez em nosso meio, nós estamos atraindo, nós estamos chamando a existência a novas coisas. E o Senhor deu uma visão a Cornélio. Cornélio, ele viu o anjo. Anjo significa o quê? O que significa anjo, meus irmãos? Mensageiro. Então, quando fala anjo, pode ser tanto um anjo celestial, o anjo do Senhor, que é uma teofania, quanto uma pessoa que é enviada a fazer algo da parte de Deus. Por que a liderança, o apóstolo, a bispa, são os anjos da igreja? Porque eles são os mensageiros. Então, foi o mensageiro até Cornélio. E Cornélio, o mensageiro disse: Cornélio. E ele disse: o que é, Senhor? E o anjo disse assim: as suas orações e as suas esmolas subiram em memória diante de Deus. Subiram como cheiro suave perante a Deus. As suas orações subiram como adoração ao seu Deus. E agora, envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Quando é o Espírito Santo que está falando, meus irmãos, quando vem da parte de Deus, vem tudo explicadinho. Quando é da parte do nosso Deus, Ele dá endereço, Ele dá hora, Ele dá dia, e Ele fala onde que vai acontecer. E era cerca de 50 quilômetros de distância entre Jope e Cesareia, a qual Cornélio estava. E ele prontamente não duvidou. Prontamente ele falou: mas Senhor, eu vou desperdiçar o tempo desses caras. Não, ele já enviou. Ele falou: ok, Senhor, eu farei isso. E ele enviou esses mensageiros, que chegaram depressa até Pedro, porque em toda a história que nós iremos falar hoje, são cerca de 4 dias. O primeiro dia é quando Cornélio tem a visão e envia os mensageiros. O segundo dia é quando Pedro tem a visão e os mensageiros já estão chegando. Então, 50 quilômetros, façamos as contas, 25 quilômetros andando, 25 quilômetros, seja a cavalo, mas de uma forma que não é um carro, é muito difícil. Mas eles se colocaram de prontidão, porque o seu Senhor enviou. E aí, o que a gente vê é que Cornélio não resistiu à voz do Senhor. Mas Pedro, o experimentado, Pedro, o varão valoroso, o apóstolo que guia a igreja, resistiu ao Senhor 3 vezes. E eu estava conversando com o Espírito Santo, e eu parei para pensar que foi muito melhor o Espírito Santo ter me batizado enquanto criança. Eu fui batizado no Espírito Santo com 9 anos de idade, na vigília que nós fizemos no aquário. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade,
Por quê? Porque não tinha ainda em mim qualquer tipo de questão para falar, mas por quê? Para duvidar, para impedir o agir do Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus fala para a gente ser como criança, para a gente ouvir a voz do Senhor Jesus e aceitá-la, não retrucá-la. Ouvir a voz do Senhor Jesus e fazer, porque nós que estamos experimentados em todas as coisas, nós que vivemos o Evangelho, às vezes a gente acha que a gente chegou num patamar tão alto, que a gente já não precisa fazer algumas coisas. Por isso que Jesus nos fala para a gente ser como uma criança. Por quê? Porque naquele momento que Jesus falou isso, os discípulos estavam falando, quem será que é o maior no reino dos céus? Eu acho que sou eu, porque eu fiz isso, isso e isso. Eu acho que sou eu, porque eu impus a mão pelo nome de Jesus e eu fiz isso, isso e isso. Mas Jesus puxou uma criança e falou, não, esse aqui é o maior no reino dos céus. Quem não for semelhante a essa, não entrará no meu reino. E aí, Cornélio, ele enviou esses homens até Pedro. E Pedro, enquanto esses homens estavam a chegar, Pedro, ele teve uma visão enquanto ia. Ele ia fazer o quê? Vamos lá, irmãos. Em nome de Jesus. Ele foi orar e ele recebeu essa visão do céu. E essa palavra a qual nós estamos dizendo é considerada o Pentecoste dos gentios. Nós damos muito valor a Atos 2, e é uma bênção mesmo. A gente tem que dar valor a Atos 2, porque foi o derramamento do Espírito Santo. Mas para nós que não temos raiz judaica, mas para nós que não temos linhagem de circuncisão, para nós, o que vale para nós, o que nós temos que tomar como alegria, foi esse episódio, quando através dessa situação, o Espírito Santo tomou os gentios. O que aconteceu, meus irmãos? Fique atento à mensagem. O que aconteceu? Pedro recebeu a visão do céu, que descia um pano com todas as aves, répteis e animais que consideravam os judeus impuros naquele momento. Enquanto ele viu aquela visão, o Senhor falou assim, mate e coma. Ele estava esperando para almoçar, para jantar, mas Jesus, Deus, estava falando naquele momento, não, mate e coma agora. E ele falou, Senhor, eu nunca comi nada impuro, como eu vou comer algo impuro agora? Mas é Jesus que está mandando, é o Espírito Santo que está mandando. Mas Senhor, eu nunca comi nada impuro, eu vou comer algo impuro agora? Foi necessário falar 3 vezes para ele fazer, para ele entender. 3 vezes. Muitas vezes é a mesma coisa com a gente. Às vezes falta um outdoor no meio da igreja, escrito na testa do pastor, meu filho, faça isso. A gente não faz. Eu estava conversando com o Mateus, que às vezes a gente pede um sinal, Senhor, se não foi isso, Senhor, escreve num bilhetinho para mim. Aí aparece o bilhetinho, não é para você. Aí joga fora e fala, é você, né, diabo, seu mentiroso. Por quê? Porque resiste à voz de Deus, quer fazer a própria vontade. E foi necessário 3 vezes para ele entender. Então, enquanto ele ainda estava orando, os varões chegaram. E o Espírito falou para ele, o Espírito Santo de Deus falou para ele, eis aí 3 homens que vieram ao seu encontro. Então, Pedro os recebeu e deixou eles entrar na sua casa. A partir daqui, a partir da visão, é que começa o quebrantamento de Pedro, mesmo depois de ter entendido o que o Senhor, e ter entendido sim, ele tinha entendido, ele só não queria aceitar. Ele tinha entendido que Jesus queria fazer algo no meio dos gentios também, mas ele teve que ser quebrado, teve que ser amassado em Deus para entender isso. Então, o que era considerado impuro para os judeus, ele deixou esses homens adentrarem a porta dele. E estes homens disseram a ele, nosso
centurião, Cornélio. E ele teve uma visão e o Senhor Deus o mandou buscar. E o Espírito Santo, que já tinha falado para ele, ó, fica na moral, porque quem eu estou enviando, fui eu que enviei. Fica quietinho e vai, caladinho, porque quem está aí, fui eu que enviei. Então, ele aceitou ir até lá. E levou 6 homens com ele, como testemunha. E meus irmãos, às vezes nós somos resistentes ao que o Senhor tem a fazer. Já vivemos tantas coisas e somos resistentes ao que o Senhor tem a fazer novamente. Quando Jesus, ele se encontrou com aquela samaritana, Jesus, ele foi estratégico. Por quê? Porque ele enviou os discípulos a buscarem comida, porque se a samaritana chegasse até Jesus com os discípulos lá, eles impediriam do processo daquela mulher alcançar a salvação e se tornar uma pregadora. Por quê? Porque ela anunciou depois quem era Cristo, e se tornar uma pregadora, eles impediriam isso de acontecer. E foi dito para ela que se daquela água ela bebesse, fonte de água viva seria brotada dentro dela, e ela não voltaria a ter sede. Para a mulher samaritana, que era considerada impura, e duplamente impura, porque havia passado pela mão de 5 maridos, e o que ela estava agora não era dela. Então duplamente impura para o homem, duplamente impura para o mundo, escolhida para Jesus. Duplamente impura para os discípulos, escolhida para Jesus. E naquele momento, Jesus, ele disse, brotará fonte de água viva em você. E ela saiu saltitando, e ela saiu feliz. Foi encontrado o Nazareno. Eis aqui o Nazareno. Esse Nazareno é o Messias. Esse Nazareno é o que nós estávamos esperando. E eu imagino Jesus contando isso para os discípulos. Por quê? Porque se eles escreveram, foi porque Jesus contou. E quando Jesus contou isso para os discípulos, eu imagino que eles estivessem perplexos, porque era uma samaritana. E eles que ainda tinham muita coisa a quebrar. O pastor Marco Feliciano fala que ele imagina que nesse momento os discípulos tivessem falado: Senhor, estamos andando com você há tanto tempo, e você nunca prometeu fonte de águas vivas para a gente. E você prometeu para aquela mulher. Você nunca prometeu fonte de água viva dentro de nós. E para aquela mulher que acabou de chegar, para este novo convertido, já é batizado no Espírito Santo? Como assim? Eu tenho tantos anos de igreja, eu estou na casa do Senhor, eu nasci na igreja, o meu berço estava escrito El Shaddai. Tanto tempo dentro da casa de Deus, e o Senhor vai usar uma nova convertida, e o Senhor vai usar uma peça nova. Meus irmãos, não se atente a essa questão de nascer na igreja, tá? Que o diabo nasceu no céu e ele vai para o inferno. E a questão neste momento foi que Jesus, o pastor Marcos Feliciano fala que ele imagina que Jesus tenha dito, com um sorriso no rosto, falado: meus filhos, nela eu prometi fonte de água viva, mas em vocês já tem brotado rios e rios e rios de águas vivas. O que é maior, a fonte ou o rio? O que é maior, a fonte ou o rio? Vamos, irmãos, o que é maior, a fonte ou o rio? Não, a fonte. Todo rio é brotado a partir de uma fonte. Então, se já tinha rios de águas vivas nele, é porque já tinha fonte neles. A fonte já estava lá. E agora, falando do batismo do Espírito Santo, meus irmãos, eu já me perguntei, quando eu tive o baque, porque quando eu era criança, eu nasci no movimento, eu nasci no movimento pentecostal, eu acreditava que toda a igreja era assim.
E quando eu tive esse baque, que na verdade tem algumas pessoas que acreditam que isso é abominável, que acreditam que as línguas estranhas é tudo coisa do diabo, essas coisas de ficar rodando, é tudo capeta. Credo, cruz e Ave Maria. E quando eu achei isso, quando eu descobri isso, eu ficava perguntando: Senhor, esse pessoal vai tudo pro inferno mesmo? Ficar falando mal do teu espírito, vai tudo queimar. Mas o que nós não entendemos é que o que acontece? O batismo no Espírito Santo não é algo que vai nos levar para o céu. O batismo no Espírito Santo não é algo que vai nos fazer furar a fila da porta celestial. O que nos faz ter salvação é a fé e a crença no poderoso Jesus de Nazaré. Mas a questão é, o batismo no Espírito Santo, ele vem como uma unção que destrava dons espirituais em nossa vida, que fazem a nossa vida transbordar e ser guiada pelo Espírito Santo. Quando nós somos convertidos à realização do Espírito Santo, porque o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Não haveria conversão sem o Espírito Santo. Então, quando você ajoelha aqui perante o altar e um sacerdote te liga ao céu, você está tendo a ação do Espírito Santo. Por quê? Porque algo queimou dentro do seu coração. Mas quando somos batizados no Espírito Santo, mas quando somos tomados pela glória de Deus, mas quando bradamos em línguas, mas quando voamos no Pentecoste do Senhor, voamos no fogo, o que acontece é o que está queimando aqui no coração, passa a queimar aqui em cima e começa a guiar a sua vida. O que queima no seu coração passa a queimar aqui em cima e passa a guiar a sua vida. Então, algo que te motivava, agora é algo que te guia. Algo que te motivava, agora é algo que te empurra. Então, a questão é que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, acontece, a fonte de águas vivas é colocada dentro de nós. Só que a fonte já está lá dentro, nós já alcançamos a salvação. Só que a vontade de Deus é que sejam brotados rios de águas vivas. Só que se nós tamparmos a fonte e falar, até aqui Deus deu, se nós tamparmos a fonte e falar, não, estou de boa com a salvação, eu vou para o céu, vou estar com a minha família lá. Se nós tamparmos, o que acontece é que não vai brotar rios. Quem aqui já viu uma fonte? De qualquer tipo de rio. Quando você olha a fonte, por exemplo, do rio do Mississippi nos Estados Unidos, é uma pedra que tem uma pequena frecha que jorra aquela água. Mas se você for olhar alguns quilômetros à frente, aquilo é gigantesco. Então, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, entregamos a nossa vida, é brotada uma fonte dentro de nós. Mas quando nós nos abrimos e damos espaço ao Espírito Santo agir, nós estamos permitindo que o rio flua dentro da nossa vida. Nós estamos permitindo que o rio seja expandido em nossos corações. E meus irmãos, o Espírito Santo não é mal educado. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele não vai fazer algo que você não queira que ele faça. O Espírito Santo não vai te tomar se você não quiser que ele te tome. O Espírito Santo não vai te usar na profecia, não vai te usar nos dons, se você não desejar isso. Porque quando que isso acontece? Quando há uma indignação no nosso coração de que o que nós temos não está bom, o que nós temos falta mais, eu quero mais, eu preciso de mais. Quando temos esse sentimento, ele dá, porque a palavra de Deus diz em Lucas 11:13, vós que são pais ruins, sabem dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial que não dará o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele só vai fazer se você abrir seu coração. A palavra de Deus diz que onde há o Espírito Santo, há liberdade. Onde o Espírito está, irmãos, há liberdade. Nós não somos guiados por uma liturgia. Porque se um dia o apóstolo falar que não, hoje não vai ter culto, de quinta-feira você vai desviar,
Não vai ter mais, vai ter uma vez por mês agora culto. O resto é só obra. Em nome de Jesus ele não vai fazer isso. Mas se ele fizer, você vai desviar? Você vai sair dos caminhos do Senhor? Você é ligado à liturgia ou você é ligado ao Espírito Santo? Nós temos que entender que quando o culto não é direcionado ao Espírito Santo, não é um culto, é uma reunião. Quando nós estamos reunidos aqui, e não é para o Espírito Santo atuar, guiar, transformar, curar, libertar, é uma reunião. É uma reunião de gente que usa um desodorante de papel, que coloca debaixo do braço e vai bem vestido para a igreja. Mas a questão é que quando estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, quando Jesus é o cabeça da igreja, quando Jesus é o centro do culto, quando Jesus é glorificado, é honrado, é louvado, aí que é o verdadeiro culto, aí que é o culto racional, aí que é o corpo como sacrifício vivo ao Senhor. E o Espírito Santo, ele quer nos batizar. O Espírito Santo, ele quer nos tomar, quer nos guiar. Existem 3 batismos na Bíblia: o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo e o batismo de fogo. Um tempo atrás eu falei aqui sobre o batismo de fogo. O batismo de fogo é quando o Espírito Santo traz purificação à nossa vida, traz purificação à nossa igreja. O batismo nas águas, para quem sabe, o batismo ele não começou com João Batista. Eu estava vendo com meu pai. O batismo era um ritual que os judeus sempre foram pessoas que gostavam de estar sempre limpos perante o Senhor. Mesmo numa festa eles gostavam de estar limpos, principalmente perante o Senhor. Tanto que quando acontece o primeiro milagre nas bodas de Caná, aquela água que foi transformada em vinho era água suja do quê? Dos homens lavando as mãos. Por quê? Porque eles gostavam da purificação do corpo, na purificação física. Então antes de entrar no templo, existia uma cisterna de água que eles se despiam, entravam e limpavam o corpo, colocavam a melhor roupa e iam adiante da face de Deus. Eles tinham acesso ao templo uma vez por ano. Então eles queriam estar cheirosos, eles queriam estar perfumados, eles queriam estar lindos para se encontrar com o nosso Deus. Então, quando João Batista vem com a premissa de batismo nas águas, é um batismo que não é feito várias vezes. O batismo por imersão, o batismo de entrar na água, tem muito mais um valor espiritual do que um valor físico e material. Por quê? Porque agora no batismo nas águas, quando nós descemos as águas e somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós estamos declarando ao mundo que nós pecadores, eu João Marcos pecador, eu preciso de purificação, eu preciso e eu necessito do Senhor Jesus. Então quando eu sou batizado nas águas, eu estou declarando ao mundo espiritual e ao mundo físico, ao mundo espiritual e ao mundo carnal, que eu sou um pecador arrependido, que estou me purificando para Ele. Esse é o batismo nas águas. O batismo no fogo é o batismo que traz purificação à nossa vida. Então clame pelo batismo no fogo. Antes de clamar pelo batismo no Espírito Santo, clame pelo batismo no fogo. João Marcos, para de ser herege. O batismo no fogo, ele traz purificação, como eu já disse. Não existe avivamento, meus irmãos, sem purificação. Eu já disse aqui que o Ângelo Basso falou de um amigo, de um profeta que serve nos Estados Unidos, que ele viu 2 anjos. Um anjo com cores inefáveis, com esbelto, a coisa mais linda do mundo, ele representava o avivamento. E o outro anjo simples, com as roupas brancas e com uma vassourinha na mão. E
o que o Senhor estava mostrando para ele é que antes de que fosse revelada a densa glória de Deus, antes que fosse revelada a densa presença do Eterno, tinha que haver purificação. A simples, limpa e cheirosa purificação. Então, meus irmãos, antes de você clamar pelo Espírito Santo tomar você, de você bradar em línguas, bradar em pulos de glória a Deus, clame pela purificação da sua vida, clame pela cauterização da sua mente, clame para que você tenha aversão ao mundo, clame para que quando você olhe para as coisas do mundo, você declare Salmos 23. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Porque se o Senhor está comigo, eu não preciso das coisas que vêm do mundo. Se o Senhor está comigo, eu não preciso das coisas que estão lá fora. Porque eu já estou completo. Eu já estou completo. Esse é o sentido de purificação. E agora o batismo no Espírito Santo que nós estamos falando agora, é como eu já disse, quando o Espírito Santo nos toma do alto da cabeça à ponta dos pés. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não quer e ele não vai morar numa casa suja. Jesus, ele não quer e ele não vai morar numa casa suja. Ele pode te tomar uma certa vez, mas para você ser guiado, para você viver no Espírito Santo, para você viver segundo a vontade de Deus, para você viver com a habitação dele, é necessário limpeza, é necessário a preparação do ambiente. Então, Senhor, não tem algo bom aqui? Senhor, eu te dou espaço. Senhor, pode entrar, eu dou liberdade, muda as coisas de lugar. Senhor, isso aqui não está bom? Tudo bem, Senhor. Senhor, eu tenho que pedir perdão para o Anderson. Anderson, me perdoa. Não, sabe por quê? Porque quando nós estamos guiados pelo Espírito Santo, as coisas da terra já nos fazem sentido mais. Ficar com intriguinha, ficar com briguinha, ficar com coisas que separam o corpo de Cristo já não faz sentido mais. Ter apego às coisas materiais já não faz sentido mais. Por isso que eu já disse que não é mais tempo de certas coisas no meio do povo de Deus. Não é mais tempo, meus irmãos. Não é tempo mais de brincadeirinhas que vão deixar o irmão depreciado. Já pensou que alguma brincadeira sua pode impedir o agir do Espírito Santo em alguém? Por quê? Porque você é a carta viva. Você é a carta viva, assinada e selada pelo Espírito Santo. Se você que representa o Evangelho está tratando o Filho de Deus dessa maneira, ele pode se frustrar com o Evangelho, igual o apóstolo disse aqui. Você quer ter sangue nas suas mãos? Ou você quer ter fogo na sua cabeça? É uma decisão, meus irmãos. Eu estava conversando com meu professor que eu preciso mudar na procrastinação, eu preciso ser um aluno melhor. Não que eu tire nota ruim, mas eu tenho que ser melhor. Por quê? Porque enquanto eu estou fazendo as coisas ruins dentro da escola e colando, enfim, qualquer coisa que desagrade o Senhor, eu estou manchando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou... Glória a Deus. Eu estou envergonhando o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o que nós devemos fazer é limpar aqui dentro, para que o Espírito Santo guie a gente. E aí, quando você achar que você já está bom, que você já está experimentado em todas as coisas, ele vem te dar uma porrada no peito e fala, você precisa arrumar isso, isso e isso. E é esse que é o maravilhoso do Evangelho. E agora voltando para o texto. Pedro vai até aquele lugar. O que era maldição para Pedro, ele hospedou aqueles homens na casa dele e adentrou, depois viajou 50 quilômetros. Eu imagino 50 quilômetros de Jesus trabalhando no coração do Pedro. Eu imagino 50 quilômetros de falando, você está errado, rapaz. Eu imagino 50 quilômetros que a cada passo que ele falava, o Senhor estava mudando algo dentro dele. Por isso que, como a missionária e pastora Camila Barros, ela disse que nós temos que aproveitar o percurso.
Porque às vezes nós estamos preocupados com qual será o nosso destino, mas não damos valor ao percurso. Eu imagino a cada passo que Pedro dava, o Espírito Santo trabalhando algo novo dentro dele. A cada passo que Pedro dava, o Espírito Santo estava mudando algo e preparando para o que havia de acontecer. Então, Pedro chegou até aquele lugar. Acompanhem comigo. Atos 10, no seu versículo 34. Pedro chegou até Cesareia, onde estavam reunidos. Isso te lembra alguma coisa? Onde estavam reunidos os gentios dentro da casa de Cornélio. Coloca a Nova Almeida aqui, Vaz. Amém? Vamos ler. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. O Pedrão que não queria comer coisa impura, o Pedrão que não queria se reunir com os gentios, agora já estava falando: o Senhor não trata ninguém com parcialidade. Se eu vim até aqui é porque o Senhor quer fazer algo. Ou seja, o caminho, o Espírito Santo foi martelando. E aí, cabeção, e aí, pedregulho, e aí, pedregulho. Versículo 35. Pedro começou a falar da obra da redenção. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem que o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram e penduraram no madeiro. Pedro gostava de falar do madeiro. Se você for analisar as cartas de Pedro, era uma particularidade dele. Da mesma forma que Júnior Trovão fala do grandão da Galileia, Pedro gostava de falar: o meu Jesus foi pendurado naquele madeiro, naquele lugar que era sujo, naquele lugar que era podre, e ao terceiro dia ele veio a ressuscitar. Depois de ter sido flagelado, machucado, espancado, ao terceiro dia veio aos homens e disse: eis-me aqui. Versículo 40. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Versículo 43. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Amém? Meus irmãos, Pedro, ele já tinha entendido o que o Senhor queria fazer algo naquele lugar. Ele já tinha entendido que ele estava errado. Ele já tinha entendido que ele era o pedregulho, que a igreja não era ele que mandava, era a pedra angular. E ele começou a declarar o evangelho. Ele começou a pregar o evangelho. Agora, ele verdadeiramente cumpriu o ide que Jesus disse. Quando Jesus ele disse: e pregar o evangelho a todo mundo, a toda criatura. Ele não disse: ide pregar o evangelho a todo judeu, a todo seu vizinho que é judeu, a todo seu amigo que é daorinha. Ele falou a toda a criatura. E o Senhor começou a operar maravilhas naquele lugar. Agora, o versículo 44, a minha epígrafe diz assim: o Espírito Santo desce sobre os gentios. O Senhor Deus que arrumou o coração de Pedro naquele lugar,
ele fez com que o Pedro, o galileu analfabeto, semi-analfabeto, que em Atos 2 pregou o evangelho e disse: varões, não temam, eles não estão embriagados, isso é o poder de Deus. Este mesmo Pedro que pregou para aquele povo, agora está pregando para os gentios, a mesma pregação de remissão, a mesma pregação, porque, meus irmãos, não pode haver diferença na mensagem. Eu não posso pregar uma mensagem para Iraci e uma mensagem diferente para Cláudia. O evangelho é uma coisa só: arrependei-vos, 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 pois é chegado o reino dos céus. E o mesmo evangelho que ele estava anunciando em Atos 2, agora ele anunciou àquele povo. E ele disse que o Senhor, que ressurgiu dos mortos, traria remissão aos pecados. Vocês lembram do que eu disse aqui no começo? Que quando nós estamos falando das maravilhas do Senhor, nós estamos atraindo e chamando a existência de novas coisas para a nossa vida. O que eu entendo aqui é que enquanto Pedro anunciava o evangelho, o Espírito Santo, ele ia trabalhando e quebrando cada cadeia no coração daqueles gentios ali reunidos. Enquanto ele falava, Jesus foi pendurado no madeiro, eles olhavam e falavam: meu Deus, um homem tão bondoso foi pendurado no madeiro. Mas enquanto a palavra veio a eles e disse: ele ressuscitou, ele está vivo e agora remindo pecados, a palavra começou a queimar. Eu imagino os irmãos um do lado do outro falando: olha lá, você está vendo? Olha lá, você está vendo? Você está vendo? Ele ressuscitou. Eu imagino eles cutucando um ao outro e falando: ele ressuscitou. Eles cutucando e falando: você está prestando atenção nisso? E enquanto eles ouviam a palavra, o versículo 44 vai dizer: enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Foi derramado. Pois eles ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Aqueles gentios receberam a palavra. Aqueles gentios fizeram como o leproso samaritano, que voltou para agradecer. Aqueles gentios que estavam reunidos naquele lugar, eles entenderam a mensagem da cruz. E eles, o gelado, o Pedro e o circunciso, o capitão, o soldado Mahalé, todos foram tomados pelo Espírito Santo. E o que eu acho impressionante no Espírito Santo é que, conforme ele toma as pessoas, ele vai mostrando que ele quer tomar todos por igual. Porque enquanto existe um gelado que tem muito dinheiro, que não quer receber o Espírito Santo, ele está tomando o pobre, ele está tomando aquele que não tem pai, aquele que não tem mãe, aquele que não tinha destino nenhum, aquele que o mundo apontou e falou: esse aí não é nada não, esse aí não vai ser ninguém. Aquele mesmo que o mundo já tinha desprezado, foi o que Jesus tomou com o Espírito Santo. Este mesmo, então é esse o Espírito Santo que nós conhecemos. Meus irmãos, o batismo no Espírito Santo, ele não vem porque você quer apenas. O batismo no Espírito Santo, ele não vem porque você jejuou. O batismo no Espírito Santo, ele não vem porque você é mais espiritual que o seu irmão.
O batismo no Espírito Santo vem mediante a promessa de Joel 2:28. E eis que eu derramarei o meu Espírito. Os vossos filhos e as vossas filhas, eles profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. A promessa de Lucas 27:13, se eu não me engano, que diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo é muito mais que o dom de línguas. O Espírito Santo é muito mais do que o que você pensa sobre ele. Ele é muito mais do que pular, do que rodar. O Espírito Santo é uma pessoa que quer te tomar, que quer te guiar, que quer te levantar como atalaia nesta terra. Se coloque de pé. Vamos fingir que a gente está terminando. O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Que foi prometido: eu mandarei outro Consolador. Porque nos dias maus, no dia que você perdeu um ente querido, no dia que sua fé enfraquecer, Ele estará lá, com gemidos inexprimíveis. A palavra de Deus diz que nós devemos orar no Espírito em todo o tempo. Orar no Espírito não é quietinho, não. Orar no Espírito, a minha Bíblia diz que orar no Espírito é orar em línguas estranhas. A minha Bíblia diz que orar no Espírito é falar de coisas inefáveis ao nosso Deus. Isso é orar em Espírito. O orar em Espírito, ele traz conhecimento da palavra, ele capacita a fé, ele capacita a intercessão, ele ora a vontade de Deus, a sensibilidade espiritual, você vence a carne, o perfeito louvor é acendido e a lâmpada permanece acesa. Existem 3 tipos de línguas estranhas, que é a que você fala somente com Deus, a que tem interpretação, e a que você fala a outra língua. Só que esse não é o cerne da mensagem. A intenção aqui, meus irmãos, é a gente entender que o batismo no Espírito Santo, ele vem porque o Espírito Santo quer tomar a gente. Quando ele fala que ele nos ajudará com gemidos inexprimíveis no original, ele não está falando que ele vai pegar a gente e levantar no colo. Ele está falando que um lado que tiver pesado, ele vai levantar do outro e vão caminhar juntos. O lado que tiver penso, ele vai levantar do outro e vai caminhar juntos. Esse é o Espírito Santo. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Dê as mãos para o seu irmão do lado. O irmão que está do seu lado. Aperte a mão dele até ele dar glória a Deus. Ore agora. Ore agora pelo batismo. Meus irmãos, o que está impedindo o Espírito Santo de agir agora? O que falta para você começar a glorificar? O que falta para você começar a dar glória? O que falta para você começar a exaltar? O mesmo Deus que agiu em Atos 10. O mesmo Deus que usou aquele que não era nada. O mesmo Deus que fez na vida do apóstolo, da bispa, é o Deus que vai fazer aqui hoje. Eu creio que o Espírito Santo tem coisas grandes para fazer. Intercessão, comece a interceder. Igreja, comece a orar. Igreja, comece a clamar pelo Espírito Santo. Igreja, comece a pedir. Agora a gente não vai, nenhum ministro, nenhum pastor vai chegar e pôr a mão na tua cabeça. Você vai começar a glorificar. Você vai começar a adorar a Deus e vai pedir: Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Aumenta, profeta. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Vem como vento de um som impetuoso. Agora, Jesus, agora. Jesus.